Olá, bem-vindo às apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, noite de segunda-feira, 29 de setembro do ano de 2025. Estamos iniciando as apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. É o meu, o seu, o nosso programa. Vem conosco e te faremos bem. Vem! São 19 horas e 59 minutos, apenas uma questão pequeníssima para que cheguemos às 20 horas. Das 20 às 20, é 20 e 20, né? 20 horas e 20 minutos em média. Esse tempo das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, com este quadro, o assunto da semana. O assunto da semana de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 22. 20 horas, chegamos a 20 horas. O texto de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, não extingais o espírito. Que espírito é este mencionado no versículo 19 do capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses? É o Espírito Santo. O texto diz: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. O Espírito Santo e a Palavra de Deus. E também teremos o nosso quadro, o destaque evangelístico, o agir do Espírito na vida de Filipe. Daqui a pouquinho vamos conhecer e saber um pouco mais sobre este Filipe e como foi esse agir do Espírito na vida de Filipe. O Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo é chamada de pneumatologia. É o ramo da teologia que estuda a pessoa e obra do Espírito Santo, sendo uma parte fundamental tanto da teologia sistemática quanto da teologia elementar. Quando nós atentamos para a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia tem uma divisão interessante: Antigo e Novo Testamentos. Né? Antigo e Novo Testamentos. É interessante quando você observa o Antigo Testamento no tocante, no que se refere, no que diz respeito ao Espírito Santo. Até porque nos dias do Velho Testamento, bem diferente do que ocorre com o Novo Testamento. O Espírito Santo vinha sobre alguém temporariamente para uma missão, para uma certa missão. Já no Novo Testamento, a habitação é permanente, sendo ele o selo para a possessão da redenção, da salvação em Cristo Jesus. Vamos atentar agora para um fato interessante, quando são 20 horas e 2 minutos, a respeito do Espírito Santo no período do Velho Testamento. Vamos entender agora a menção dele no Velho Testamento e no Novo Testamento. O número de vezes, para você ter uma ideia, que o Espírito Santo é mencionado no Antigo Testamento em contraste com o número de vezes que ele é mencionado no Novo Testamento, mostra-nos a notável diferença existente em suas manifestações no Antigo e Novo Testamentos. Ele é referido por 88 vezes no Antigo Testamento. Toda a escritura do Antigo Testamento, que corresponde a exatamente 39 livros, o Antigo Testamento tem 39 livros. Em todo essa composição de 39 livros, apenas 88 vezes é mencionado o Espírito Santo. O número dele é mencionado em 88 vezes do Antigo Testamento. Agora,
atente bem para um detalhe. E mais da metade desse número, qual é a metade de 88? 44, né? Mais de 44 vezes ele é mencionado somente, veja bem, somente mais da metade de 88, que é o total do Antigo Testamento. Mais da metade desse número, ele é mencionado só no livro de Atos, enquanto que em todo o Novo Testamento ele é mencionado mais de 3 vezes para cada referência que lhe é feita no Antigo Testamento. Interessante isso. Então você, agora, tomando a admoestação, nessa compreensão, quando você estiver lendo a Bíblia, prestar atenção nesse agir, nessa manifestação, na menção do Espírito Santo. Então você vai encontrar muito mais menções no Novo Testamento do que no Velho Testamento. Nós comentamos ontem que há uma considerável questão de erro e confusão existente em nossos dias no tocante à personalidade, operações e manifestações do Espírito Santo. Já para dizer de imediato, o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Não é um poder, uma influência, ele é uma pessoa. Atos, capítulo 1, versículo 8, é um versículo muito importante no seu destaque pelo próprio Senhor Jesus, porque Jesus fez a promessa da vinda do Consolador, a obra do Consolador. Ele fez a promessa. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, momentos antes da assunção de Jesus ser assunto, ascensão. Estou trocando palavra aqui. Antes da ascensão de Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele então deu-lhes um mandamento. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Porque até então o Espírito Santo não tinha vindo. Eles deveriam aguardar essa vinda. Mas recebereis a virtude do Espírito, virtude é poder, do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu costumo dizer, e a Bíblia é enfática nisso, meu amado, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. E aqueles que em favor da missão de pregar o Evangelho estão comprometidos, precisam ser revestidos de poder. E é o poder do Espírito Santo que vem para essa missão tão importante. E você vai observar no livro de Atos, vai aparecer por diversas vezes a expressão cheios do Espírito Santo. Até na compreensão que eles tiveram para a escolha, veja bem, para a escolha do diaconato, lá no livro de Atos, capítulo 6, como deveriam ser os homens? Boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Tinham que ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Interessante isso. E homens foram apresentados, entre eles Estevão, que foi martirizado, depois vem Filipe, que é o destaque missionário hoje, o agir do Espírito na vida de Filipe. Interessante, nós vamos ler sobre isso agora, quando são 20 horas e 8 minutos. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. E o Espírito Santo, ele acompanha a obra de evangelização, ele é ativo na obra de evangelização, ele está envolvido na obra de evangelização. Nós dependemos do Espírito Santo para a obra de evangelização. Quando eu falo obra de evangelização, obra de pregar o Evangelho, de falar de Cristo.
Eu dependo do Espírito Santo para a apresentação deste nosso programa, para você ter uma ideia. Dependemos do agir, da obra, da operação dele. Tá bom, vamos lá. Muito bem. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Tudo bem. Um anjo vem para manifestar com Filipe. Filipe, diácono da igreja primitiva, estava envolvido na pregação do evangelho, e o anjo lhe dá uma direção para a qual ele deveria se posicionar. E Filipe, com toda a presteza, disposição, levantou-se e foi. E eis um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. É o homem do Ministério da Fazenda dessa rainha, né? E tinha ido a Jerusalém para a adoração. Um homem aparentemente religioso, interessado pelas coisas de Deus. Ele tinha ido a Jerusalém para a adoração. E o texto no versículo 28 do capítulo 8 de Atos diz que regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Você acha que é mera coincidência estar lendo o livro do profeta Isaías? Será que é mera coincidência? Não, não é mera coincidência. É algo que vem da providência, da direção de Deus para ele naquele momento. Deus iria tratar com aquele homem. E veja bem o que a palavra registra no versículo 29. O anjo fala com Filipe, Filipe obedece, vai. O texto menciona sobre este homem que tinha ido a Jerusalém para a adoração, que retorna, regressando, estava no seu carro, lendo o livro do profeta Isaías. Versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Olha a pergunta de Filipe para o leitor da palavra de Deus, que estava lendo o livro do profeta Isaías. Entendes tu o que lês? A pergunta de Filipe é interessante. Há uma obra do Espírito, há um agir do Espírito com Filipe. Versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Ou seja, eu não entendo, mas tem alguém para me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro. Quem é que foi levado como ovelha para o matadouro? Quem é que foi levado como ovelha para o matadouro? Essa profecia de Isaías, ela menciona aquilo que iria acontecer, de fato aconteceu com Jesus, sendo levado para a crucificação. Como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Isso aconteceu com Jesus. Olha o texto que este homem estava lendo. Olha a pergunta de Filipe, o contato feito. E respondendo o eunuco, versículo 34, a Filipe, e respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? É claro, o profeta falava de uma outra pessoa e não de si mesmo. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura,
lhe anunciou a Jesus. Olha que oportunidade, que momento falou de Jesus. O destaque evangelístico, o Espírito Santo usa homens e mulheres, levando-os num contato com outras pessoas para falar-lhes, para pregar-lhes, para anunciar-lhes sobre Jesus. Sobre Jesus. Anunciou Jesus. E o texto diz, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Olha o que ele está falando aqui. Falando já em batismo, que é a obediência de alguém que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E disse Filipe, versículo 37, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha a resposta dele, a convicção, a obra de Deus na vida desse homem. Filipe manda parar o carro e desceram ambos a água e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, aí você vê a observação no versículo 39. O Espírito do Senhor. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. O agir do Espírito na vida de Filipe, sendo instrumento usado nesse direcionamento do Espírito para que este homem, o eunuco, fosse alcançado a compreensão do Evangelho, das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Ele anunciou Jesus. Jesus. É essa a nossa mensagem. Jesus, o bendito e eterno Salvador. Deve ser anunciado, pregado, divulgado, porque ele foi na cruz do Calvário. É somente Jesus que realizou a obra de redenção. Não tem outro. O cristianismo é uma pessoa, Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Quem tem Jesus tem vida. Por que o eunuco continua jubiloso o seu caminho? Porque ele passou a conhecer a verdade. O Espírito é o Espírito de verdade que guia a toda a verdade. Então, se você deseja conhecer a verdade e ainda não deparou com a verdade, o Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. São 20 horas e 16 minutos. Eu vou, nesse momento, orar. E amanhã, o nosso assunto da semana continua, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. E mais destaque missionário, nós iremos trazer dentro da Palavra de Deus e destacando nomes do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo e aquilo que o Espírito Santo faz. Bendito e eterno Deus. Estamos chegando ao término das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar com o assunto da semana. Ó Deus, abençoe cada apresentação, cada tempo que temos a condição possível para este trabalho, que ele seja realizado debaixo da autoridade e do poder que vem do Senhor. Abençoe, ó Deus, os nossos ouvintes, as pessoas que pela transmissão podem acompanhar, ainda que não se manifestem, e aqueles posteriormente que ainda poderão assistir o vídeo. Abençoe, Deus, este ministério, que ele seja uma bênção, tanto para quem realiza quanto para quem recebe a obra sendo realizada. Dou graças por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Oro também, Deus, pelos enfermos, doentes, principalmente Luiz Antônio, pessoa que padece. Estive com ele no início do mês, pregando o Evangelho. Ele retornou para o hospital, mas eu creio na misericórdia e graça do Senhor sobre a vida dele e oro por ele nesse momento, em nome de Jesus. Pai bendito e eterno, também oro pela minha filha Estela Camada, que sobre ela sejam estendidas as mãos de misericórdia e graça do Senhor. Por tudo graças, orando nesse momento no nome de Jesus. Com gratidão. Amém. Graças damos ao Senhor. Vamos chegando a 20 horas e 19 minutos. Estamos chegando ao término
das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. Segunda a sexta-feira, das 20 horas a 20 minutos, por 20 minutos, esse nosso tempo com as apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, com o assunto da semana, Espírito Santo e a Palavra de Deus. O Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, o Deus Espírito Santo. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã, querendo Deus, novamente estaremos nesse horário com as apresentações deste programa. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã, querendo Deus.